Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Edson. Estamos sim. Ok. Vamos checar se os autores dos artigos estão presentes. A Laíse, você está com o apoio aqui do SEMEAD para esse momento? Sim. Os artigos que nós temos para a nossa sessão de hoje Sim. são empreendedorismo sustentável e ecossistemas empreendedores, uma meta-síntese. Algum dos autores desse trabalho está aqui. Eu, Laís, Ingrid. Né? Prazer, Ingrid. O nosso segundo trabalho traz como título Bricolagem e Frugalidade para impulsionar a inovação social em tempos emergenciais. Tem alguns autores desse trabalho presente na sala? Não tem? Da bricolagem, Elisângela. E o nosso terceiro trabalho traz como título uma revisão sistemática da literatura sobre a direção dos estudos sobre mensuração de impacto social a partir do empreendedorismo social. Algum dos autores está presente? Então, só tem a Ingrid da metassíntese? Aparentemente, sim. A Elisângela está online também, Laís. Ela, não sei se ela está conseguindo É falar. autor desse artigo, revisão sistemática da literatura sobre impacto social. Ele não está na sala, né? Certo. Então, nós podemos começar, se o professor autorizar, pelo da metassíntese. Nós vamos passar o vídeo e, por conseguinte, discutir o trabalho. Enquanto isso, ver se os demais autores conseguem entrar na sala. Certo? Ok. Tudo bem, professor? Não, tá perfeito, tá ótimo. Vamos fazer dessa maneira, respeitando o horário, né? E a presença de quem está pontualmente aqui. Muito obrigado, né? É isso mesmo, Laís. Vamos seguir, né? Agradeço a Ingrid, Fernando e Elisângela pela presença. Muito bem, então vamos lá. Sou Ingrid Matos Martins, sou da UFPR. Vou apresentar o artigo Empreendedorismo Sustentável e Ecossistemas Empreendedores. Só um instante, dá para ouvir o áudio direitinho? Ok, para vocês? Tá sim, Laís. Eu estou ouvindo também. Ok. Uma metassíntese e foi realizada em parceria. Olá, pessoal. Sou Ingrid Matos Martins, sou da UFPR. Vou apresentar o artigo Empreendedorismo Sustentável e Ecossistemas Empreendedores, uma metassíntese, e foi realizada em parceria com a Adriana Takahashi, também da UFPR. Para conseguir entender o tema, a gente precisa compreender do que se refere o ecossistema empreendedor. Na pesquisa, ecossistema empreendedor é uma literatura que não tem muito consenso, mas na pesquisa desse artigo, a gente utiliza o conceito de que é um conjunto de elementos, seja vivos e não vivos, dentro de um determinado território, que tem uma interação entre si, que tem uma relação de interdependência, e esses variados elementos, eles vão promover o desenvolvimento regional e também a atividade empreendedora. Nesse caso em específico, a gente também se refere ao empreendedorismo voltado à inovação. Então, sempre relacionado à inovação ou às startups, né, no caso.
Então, a gente entende que os atores que compõem os ecossistemas, ele podem influenciar o ambiente em direção à sustentabilidade e ele também sofre essa influência desse ambiente em relação às suas ações, seja positiva ou negativa. E partindo desse entendimento de que há uma relação entre os atores e o ambiente, em relação à sustentabilidade especificamente, a gente também entende de que pesquisas que relacionam ecossistemas empreendedores orientados à sustentabilidade ainda são poucos. Então, nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar os estudos de caso publicados que relacionem sustentabilidade e ecossistemas empreendedores, para entender, então, como esses atores dos ecossistemas empreendedores podem tornar o ambiente mais sustentável e como o ambiente também vai influenciar nas atividades desses atores. E para isso, a gente tem alguns conceitos que foram abordados, mas a fundamentação teórica é sustentabilidade em ecossistemas empreendedores. Como ecossistemas empreendedores já foram definidos, é um empreendedorismo agora que vai ser voltado à sustentabilidade, que é quando há um foco na sustentabilidade, seja do ambiental, que é do meio ambiente, seja comunitário, que é o social, e ganhos diversos, que seria a parte financeira. Então, aqui a gente vai falar de um empreendedorismo sustentável e de ecossistemas empreendedores que são orientados à sustentabilidade, que é quando há uma quantidade significativa de startups sustentáveis, que são essas startups orientadas à sustentabilidade e que têm o objetivo de desenvolver a região, o país e também desenvolver a sustentabilidade no local. Em relação à metodologia adotada, foi a metassíntese, que é proposta por Rum. A metassíntese ela tem como objetivo estudar os estudos de caso qualitativos especificamente, com o objetivo de refinar a teoria, né, existente. Então, a partir dessa relação entre os casos estudados, se permite tanto novas propostas de teoria quanto o refinamento da teoria já existente. Rum criou, então, um protocolo com 8 passos. No artigo, especificamente, há um detalhamento de cada um desses passos nos resultados, e cada resultado de cada passo especificamente, mas aqui não vai ser abordado na apresentação, porque senão ficaria muito longo. Mas, de um modo geral, foram buscados termos como sustentabilidade e ecossistema empreendedor no início, nas bases Scopus, Web of Science, Cielo e SPEL. A SPEL não retornou resultados, então são bases nacionais e internacionais. Depois houve um filtro por área, então seria negócios e em cada base o correspondente, né? E artigos, somente artigos. Depois retiraram os duplicados e alguns critérios foram estabelecidos, como exclusão de falsos positivos, precisava ter acesso para download, estudos de casos qualitativos, temas que fossem de sustentabilidade e empreendedorismo sustentável, e ecossistemas empreendedores, como a gente já falou anteriormente, que seria relacionado à inovação e startup, precisavam ser relacionados à inovação e startup. Então, foram analisados um total de 5 artigos. Bom, falando dos resultados de um modo bem geral, o que a gente percebeu foram esses 5 artigos. Essa figura ela tem mais esse intuito de trazer quais foram os artigos que foram analisados e qual falou sobre cada ator. Então, buscou identificar quais eram os atores que eram abordados naquele artigo e quais eram as ações de sustentabilidade que variavam bastante, e quais teorias foram utilizadas, mas com mais foco nas ações de sustentabilidade de cada um desses atores, porque a ideia aqui era entender essa atividade de cada um realmente. E esse, então, é o principal resultado, é a figura, que é a síntese do que foi encontrado a partir dessa metassíntese, né, dessa busca por esses estudos de caso qualitativos. Então, o ecossistema empreendedor orientado à sustentabilidade tem aí como central as startups sustentáveis. A gente verifica aí que surgiram vários atores diferentes nesses artigos, com destaque para as universidades, que atuam como incubadoras também, e que elas também desenvolvem produtos sustentáveis, pesquisa e desenvolvimento e spillover sustentável para as startups sustentáveis, que encorajam todos os atores do ecossistema empreendedor orientado à sustentabilidade. E, em relação às incubadoras, permite um fluxo estável de candidatos. O ecossistema empreendedor orientado à sustentabilidade proporciona atores chaves para essas incubadoras. As histórias de sucesso incentivam as startups sustentáveis e moldam os ecossistemas empreendedores orientados à sustentabilidade. E
os espaços de coworking e co-living atraem essas startups sustentáveis. Então, o que a gente percebe aqui são esses diversos atores com diversas ações diferentes, atuando de maneiras diferentes, e como esse ambiente influencia cada um deles e como as ações de cada um influenciam também esse ambiente. Sendo assim, como principais conclusões, temos que a síntese desses artigos não foi apenas uma síntese, mas também uma análise das ações de cada um desses atores que foram levantados, que foram diversos atores, e que deu para verificar cada uma dessas ações, seja de universidade, de incubadoras, de espaços de coworking, co-living, histórias de sucesso e startups sustentáveis. Percebeu-se principalmente a inserção de serviços de lazer, e isso é uma grande contribuição na abordagem dos ecossistemas empreendedores, que não era falado anteriormente, tendo em vista que a qualidade de vida das pessoas também faz com que atraia turista e que também pode desenvolver a região. Esse é um termo que está relacionado especificamente à sustentabilidade social. Então, essa inserção de serviços de lazer e a relação de qualidade de vida é uma grande contribuição dessa pesquisa. Além disso, verificou-se também uma grande influência da Alemanha. Todos os artigos falavam sobre a Alemanha, ainda que não abordassem casos da Alemanha especificamente, mas todos falavam sobre a Alemanha, que é um país que realmente se destaca em relação a startups sociais. Essas foram as referências que foram utilizadas na pesquisa. E essa foi uma visão geral da pesquisa que foi realizada. Não dá para falar sobre cada ponto detalhadamente, porque o tempo é curto, mas eu espero que, caso vocês queiram, vocês deem uma olhadinha no artigo também. Muito obrigada. Aí você chegou todo com... Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Aí eu abro a palavra para o professor Edson, caso ele queira fazer uma discussão. E lembrando que nós temos 8 minutos para esse procedimento de discussão, certo? E ao final nós teremos alguns minutinhos para debater todos os trabalhos de maneira geral. Perfeito. Acho que o Edmundo chegou também aqui na sala, talvez ele seja autor de um outro trabalho, se eu não estou enganado, né? Bem-vindo, Edmundo. Bom, Ingrid, parabéns pelo artigo. Muito interessante nossos esforços, né? Quero só fazer um breve comentário do meu grupo de pesquisa que eu lidero, na FEI, no PPJ da FEI, tem dado atenção ao tema que você se propôs, né, a investigar. Eu acho que a gente tem um desafio grande, teórico, né? Porque do ponto de vista empírico, sem dúvida nenhuma que startups que têm se dedicado à questão socioambiental, elas são diferenciadas, elas são realmente meritórias de pesquisa, análise e compreensão. Então, eu acho que o desafio que vocês, né, estão apresentando no trabalho é para iniciar todo um processo de construção de conceitos e teorias, né? Então, vou dar só um exemplo, né? Mas, na verdade, por isso que eu estou dizendo que o trabalho tem um grande mérito de trazer o foco empírico para casos relevantes, mas do ponto de vista teórico a gente ainda tem que avançar bastante. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, de startups sustentáveis, a gente também tem que talvez ter uma noção de que todas, em alguma medida, são sustentáveis, né? Mesmo aquelas que não se denominam ou mesmo não atuam com questões socioambientais. Por quê? Porque todas elas têm a questão econômica, todas, de certa forma, interagem com o meio, né? Poluindo ou não, ou tendo essa questão ambiental, todas têm, não existe organização isolada do seu meio, e também, né, toda organização, toda startup, por exemplo, contrata pessoas, paga impostos, ou seja, tem um papel social, né, bastante claro. Agora, evidentemente que o objeto que vocês estudam não se delimitam e não se limitam a isso. Mas, assim, do ponto de vista teórico, eu acho que a gente tem que avançar bastante, porque, novamente, né, a ideia, ela carrega em si essa contradição, mas dá para entender o mérito, mas também dá para entender o desafio que nós temos de construção de conceitos, tá bom? Então é isso, essa é a minha principal observação ao trabalho. Parabéns. Alguns outros autores e demais artigos querem ter uma participação. Fernando, levantou a mão. Bom dia, Bom Fernando. dia. Então, deixa eu ligar a câmera. Está me ouvindo? Sim. Bom dia. Prazer em revê-lo, Edson, em ver a Laís e a Ingrid. Ingrid, nós estamos na mesma universidade,
Bom, Sim, eu prof. fiquei- Eu já falei com você, lembra? Quando eu fui fazer o processo de doutorado, eu falei com você, mandei e-mail. sim, bacana. E pelo jeito foi bem sucedida, está lá fazendo doutorado. Bom, é assim, eu queria só fazer um comentário breve sobre o seu artigo, eu não pude lê-lo, mas vou ler com atenção mais tarde. É assim, uma das questões centrais da literatura de ecossistemas empreendedores tem a ver assim com o próprio, vamos dizer assim, com o próprio desempenho do ecossistema como um todo, tá? Então, acho que seria interessante, porque até onde eu pude perceber, na sua síntese não apareceu o desempenho do ecossistema. Talvez valesse a pena ver, não sei se os textos, como são apenas 5 casos, se eles tratam dessa questão ou não, né? Mas num olhar mais amplo seria bacana você ver se é possível incorporar alguma coisa sobre isso, né? Porque a literatura tem olhado para a visão de ecossistema para entender como o ecossistema gera empreendedorismo inovativo, sustentável e tudo mais, né? E daí queria te fazer um convite e uma oferta. O convite é o seguinte, eu estou com um grupo no programa de políticas públicas, onde estou atuando atualmente, que está discutindo ecossistemas empreendedores. A gente se reúne a cada 2 semanas. O próximo encontro vai ser no dia 29 à tarde, na sala 202. Se você está interessado nesse tema, quiser se juntar a gente para conhecer as pessoas, fica o convite. E, por fim, uma breve oferta. Eu, o Edmundo e o Rafael lançamos esse ano um livro sobre ecossistemas empreendedores em português. Eu tenho ainda 3 vouchers de acesso gratuito, então queria te oferecer um. Depois me procura na Federal, daí você dá uma olhadinha nesse material aqui. A gente termina o livro falando da ideia de ecossistema empreendedor sustentável, então te ajuda um pouquinho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Edson. Rapidamente, Laís, obrigado pela presença do professor Fernando Gimenez, né, uma personalidade no campo do empreendedorismo. Obrigado pela sua presença, nos honra muito. É muita alegria recebê-los. Da mesma maneira do Edmundo, né, da FCA, um pesquisador reconhecido, é muito bacana, né? Então, ter a presença de vocês nos honra bastante. Prazer para a gente estar aqui, Edson. Muito bem. Alguém mais gostaria de ter uma participação com relação ao trabalho da moça? Algum outro autor? Laís, eu vou aproveitar, eu acho que a fala do professor Fernando Gimenez foi muito feliz. Eu acho que se você conseguir, Ingrid, é bacana, porque no fundo as pesquisas elas têm início, mas elas precisam sempre ser amadurecidas e avançar, né? Da mesma maneira, nos colocamos à disposição, sobretudo, aí no nosso caso é mais o interesse das organizações, né? A gente está muito mais interessado no fenômeno organizacional, não que a gente não dialogue com o ecossistema, sem dúvida nenhuma, uma temática absolutamente estratégica no campo de empreendedorismo, né? Mas a nosso olhar, o nosso privilégio tem sido em relação ao fenômeno organizacional, né? Daí porque eu te trouxe o desafio conceitual do que seria, né, conceitualmente a questão das startups inovadoras, apesar de eu reconhecer o objeto bastante claro, preciso, existente, do ponto de vista teórico ainda é uma construção a ser feita, né, com bastante cuidado, porque o diálogo aí envolve pesquisadores e um campo todo, né? Então, da mesma maneira que o professor Fernando Gimenez gentilmente fez o convite, você também tem o nosso convite para poder se aproximar dessas questões mais de ordem organizacional. Muito bem, parabéns, Ingrid. O tema empreendedorismo realmente tem um grande destaque na área das organizações. A gente percebe pelo seu trabalho que você consegue trazer um pouco disso, apesar de ser um mecanismo bastante sucinto, né, como nós vemos no seu artigo, mas eu acredito que ele tem potencial para avançar, né? Pessoas que pesquisam muito nessa área tendem a trazer contribuições significativas para a literatura e também para a área prática, para a área organizacional. Então, nós estamos aqui para prestigiar seu trabalho e dizer que os professores estão abertos a trazer contribuições para isso, tá bom? Ao final das nossas apresentações, nós iremos fazer um debate para trazer melhorias e contribuições mais gerais com relação a todos os trabalhos. Agora, tem algum autor do trabalho intitulado Bricolagem e Frugalidade para impulsionar a inovação social em tempos emergenciais? É de autoria da Elisângela. Ela estava na sala, mas eu acho que ela saiu. Não tem nenhum dos autores desse trabalho?
E o nosso outro trabalho é uma revisão sistemática da literatura sobre a direção dos estudos, sobre mensuração de impacto social a partir do empreendedorismo social. Algum autor do trabalho também está na sala? Ou não? É de João Moisés. Nenhum autor? Acho que estamos só nós aqui, Laís. Mas aí, se for o caso, a gente transmite o vídeo para vermos as apresentações e discutir um pouco sobre os temas, se os professores concordarem. Pode Boa ser? ideia, gostei. Porque aí nós conseguimos ver os 3 trabalhos e com o da Ingrid nós conseguimos conciliar o que tem em comum de diferente, a interfinalidade entre os 3, de uma maneira geral. Quem sabe até lá os autores aparecem, né, para poder comentar um pouco. Então, eu vou colocar o vídeo, tá, dos 2 trabalhos seguidamente e depois nós daremos continuidade. Olá, pessoal, eu sou a professora Elisângela e eu tenho 8 minutos para apresentar um artigo sobre bricolagem e frugalidade para impulsionar a inovação social em tempos emergenciais. Então, nós sabemos que, embora seja extensa e consolidada a pesquisa sobre a implementação de inovação em tempos emergenciais, a gente tem uma dificuldade aí para alinhar essa investigação sobre a sua dimensão social, né, principalmente relacionada à bricolagem e à frugalidade. Então, qual que é o problema pesquisa e o objetivo desse trabalho? O problema pesquisa é justamente buscar responder a seguinte pergunta: em que medida a bricolagem influencia a frugalidade, impulsionando, por conseguinte, a inovação social em tempos emergenciais? Então, os objetivos dessa pesquisa, objetivo geral, aliás, é examinar em que medida a frugalidade medeia a relação entre bricolagem e inovação social, e esse objetivo ele é desdobrado nos seguintes objetivos específicos: identificar em que medida a bricolagem influencia a frugalidade, verificar em que medida a frugalidade influencia a inovação social e propor um modelo estrutural representativo da relação entre bricolagem, frugalidade e inovação social. Como fundamentação teórica, nós partimos do pressuposto que as organizações em situações emergenciais elas podem desenvolver capacidades frugais e de bricolagem para impulsionar inovações sociais de forma rápida, criativa e com poucos recursos. A metodologia que nós utilizamos, esse estudo caracteriza-se como quantitativo, foi operacionalizado pelo método Survey. O perfil dos respondentes concentrou-se no nível gerencial, então foram gestores de empreendimentos e econômicos solidários e de empresas de base tecnológicas e das regiões norte e sudeste do Brasil. Então foram coletadas 632 respostas completas na fase de campo durante a pandemia de Covid 2019, que compreendeu o período de dezembro de 2019 até março de 2021. Em relação à análise dos resultados, os resultados apontaram que em tempos emergenciais a frugalidade ela está relacionada com a bricolagem e impulsiona sim a inovação social. Isso nos ajudou a entender que em ambientes incertos e com escassez de recursos, as práticas frugais elas se tornam um elo necessário entre as habilidades de bricolagem e implementação de inovações sociais. Assim, as organizações elas devem mobilizar, adaptar e utilizar os recursos disponíveis para impulsionar o desenvolvimento de serviços e produtos simples. E em relação às considerações finais, esse trabalho chegou na seguinte conclusão: que em regiões menos desenvolvidas e em tempos emergenciais, a bricolagem e a frugalidade desempenham um efeito grande na promoção da inovação social nas empresas de base tecnológica e um efeito médio nos empreendimentos econômicos solidários. Muito obrigada a todos e boa leitura. Muito bem. E o próximo vídeo é sobre o trabalho Uma revisão sistemática da literatura sobre a direção dos estudos sobre mensuração de impacto social a partir do empreendedorismo social. Só um instante.
Desculpe, houve um erro técnico aqui, mas eu vou já resolver. Só um instante. Aqui na plataforma mostra que esse artigo não tem vídeo. Ok. Olá, boa noite. Pronto, dá para ver a tela direitinho? Ok? Ok, Laís, tudo certo. Vamos lá. Olá, boa noite. Vamos falar aqui sobre uma revisão sistemática da literatura sobre a direção dos estudos sobre mensuração de impacto a partir do empreendedorismo social. Isso aqui é um braço de uma tese que eu estou escrevendo, tá? Então já está rendendo alguns frutos, né, desse estudo. E na introdução eu falo que o uso de métricas ele sempre foi muito importante para medir desempenhos, né, tanto de empresas, finanças, vendas e principalmente quando a gente fala de mensurar impacto, tá? Então isso é muito importante até para comprovar essa performance, né, esse valor que eu estou trazendo realmente às comunidades onde a minha empresa social, o negócio social ele atua, tá? E nesse estudo foi adotado, e a gente fala de impacto social também, de alguns conceitos, e nesse estudo foi adotado o método de Gerson et al., onde permite que o pesquisador possa identificar, avaliar, interpretar todo o arcabouço de pesquisas já disponíveis e relevantes para investigar quais estudos sobre modelo de mensuração de impacto social são gerados a partir do empreendedorismo social. A gente queria ver essa linha, né? Quais são as principais contribuições teóricas, quais são as principais metodologias usadas, né? E aí, quando a gente, nas contribuições, na contribuição teórica, a gente fala sobre empreendedorismo social, fala sobre os principais conceitos de empreendedorismo social. O empreendedorismo social, ele trabalha muito com a ótica do trazer a gerar o lucro, né? A questão da comercial, de gerar lucro, ter a sustentabilidade financeira, mas também quando o empreendedorismo social também tem um papel fundamental na sociedade de também trazer melhorias, né, na vida das pessoas, dirimir alguns problemas sociais existentes, né? E aí fica naquela que a gente chama de negócios, né? Negócios sociais tem a questão da ambiguidade, né? Que a gente chama de ambiguidade, que híbridos, pronto, negócios híbridos que tem a função social, mas ele também tem a função econômica, né? De sustentabilidade. Estamos falando de negócio. E empreendedorismo social, nós falamos também nas contribuições de impacto social, que é impacto, né, do que as pessoas escrevem sobre impacto social, e terminamos por mensuração de resultados, que é importante, que é aqui o nosso escopo do nosso trabalho. A metodologia, né, nós usamos aqui o primeiro estágio da nossa RSL, nós colocamos aqui algumas parâmetros de inclusão, ligado à questão de algumas palavras-chave, alguns streams ligados a social impact, measuring, social entrepreneurship, impact social impact ou impact social. E dentro dessa linha a gente não colocou data, né? O corte foi 2021, maio de 2021. Colocamos também que os negócios, os estudos tinham que ser baseados na área de negócios, economia, administração, relacionados, porque senão a gente perdia o escopo. E usando também alguns autores, nós excluímos questão de sustentabilidade e responsabilidade social, porque esse tipo de impacto a gente não queria, já estava muito estudado e talvez saísse do nosso escopo aqui de estudo, tá? Então a gente exclui também estudos relacionados à responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. De inclusão, a questão do inglês, português e espanhol, e com base para localizar os principais termos que seriam utilizados na pesquisa, optou-se pelas bases de dados Web of Science, que são as mais relevantes, que nós temos na academia,
o Scopus, por ter também a sua relevância, e o Google Scholar, porque o acadêmico, porque nós estaríamos também incluindo aquela literatura cinza, né, que a gente chama, ainda mais porque ainda é algo que está sendo, né, desenvolvido pela academia, e talvez ele não estivesse não tivesse alguns estudos relevantes. Nós procuramos também na literatura mais cinzenta, né, trazer algum tipo de estudo que pudesse enriquecer aqui o nosso trabalho. Após a avaliação das publicações pelas palavras-chave, né, nós baseamos nessas palavras-chave no estudo de Hauser e Hao Jiao, que também ele colocou já alguns estudos que apontavam também mensuração de impacto, né? A gente trouxe também essas palavras-chave e inserimos a inclusão em português, inglês, espanhol e fontes do Web of Science referentes à área de gestão, economia e negócio. Nós encontramos 2.641 artigos, e depois da gente avaliar todos esses, ler os resumos, né, ler os resumos, ler as palavras-chave, nós terminamos com cerca de 24, 25, 21 artigos. E aí, fazendo todo aquele estudo da RSL, que a gente faz lá nas conclusões, nós conseguimos dividir em quatro, né, em quatro temas, né, os principais desses artigos: citações ou proposições ou validação de escala para mensurar impacto no empreendedorismo, pesquisas teóricas com revisão de literatura, artigos quantitativos sobre diferentes perspectivas de mensuração de impacto no empreendedorismo social e artigos qualitativos de diferentes perspectivas acerca da mensuração de impacto no empreendedorismo social. A contribuição social e gestão ocorre pelo levantamento de artigos que podem nortear empresas sociais ou empreendedores sociais que procuram mensurar o seu impacto por meio das contribuições teóricas e instrumentos que possam facilitar o processo de mensuração. As limitações desse estudo passam pela interpretação dos artigos selecionados para esse estudo, pois tem relação direta com a parcialidade dos pesquisadores. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Na MRV. Muito bem. Algum autor entrou dos demais trabalhos? Não, né? Então, eu abro a palavra aos professores, caso queiram fazer algum comentário ou alusão à junção dos 3 trabalhos, em detrimento do que a Ingrid já abordou na apresentação dela, tá bom? Fica à vontade. Ingrid também, quiser trazer alguma contribuição, observação, está aberta. Laís, eu vou usar um pouquinho a palavra, então, só para comentar os trabalhos, começando pelo segundo, da revisão da literatura, sobre mensuração de impacto, né? É um trabalho de ordem mais aplicada, né? Tem vamos dizer assim, uma ideia, uma proposição dentro de um contexto, como o autor colocou, no desenvolvimento de uma tese de doutorado, né? Isso tem se tornado frequente, e o que eu acho positivo, né? No desenvolvimento de pesquisa, seja um mestrado, doutorado, e até mesmo em outros níveis, dado que a gente tem acesso aos mecanismos, né? Base de dados é mais facilitado, cada vez mais softwares de análise e tudo. Então, realmente, eu acho que essa é uma qualidade, uma virtude do trabalho. Por outro lado, é importante fazer algumas observações, uma delas, talvez a principal, em relação ao próprio empreendedorismo social enquanto conceito, porque, na verdade, do ponto de vista conceitual, em países norte-americanos, os Estados Unidos, principalmente, compreendem o empreendedorismo social quase como sinônimo de negócio social ou social business. No caso da Europa, é mais social enterprise, né? Empresas sociais. Então, para um contingente bastante significativo de produção internacional, o empreendedorismo social é compreendido nesse contexto. Para nós brasileiros é um pouco diferente, porque o empreendedorismo social contempla, por exemplo, fenômenos das organizações sem fins lucrativos, da sociedade civil ou organizações do terceiro setor. Então, é interessante, né, que a gente tenha, vamos dizer assim, esse diálogo internacional, isso é absolutamente necessário,
por outro lado, é preciso reconhecer a polissemia, ou seja, as várias interpretações do conceito de empreendedorismo social, o que afeta, vamos dizer assim, o trabalho que foi apresentado, né? Caberia, então, algum tipo de observação, eu acho que isso é perfeito ao trabalho, né? Sobretudo porque, no diálogo internacional, é importante que brasileiros e países latinos possam também apresentar no conjunto das suas produções uma perspectiva do empreendedorismo social que muitas vezes não tem espaço, ou não apresenta menção de importância na literatura internacional. Acho que isso é um ponto que eu gostaria de destacar. E, finalmente, a questão da mensuração de impacto, né, a problematização. Eu acho que essa é a segunda observação, né, de ponto de vista um pouco mais de fundo, porque, sem dúvida, o trabalho tem importância, o tema atual é relevante, mas, por outro lado, eu acho que, como estamos no meio acadêmico, a gente tem que se questionar o aparente óbvio, né? A profundidade teórica da questão da mensuração de impacto. Eu acho que a gente também está imbuído dentro de um ecossistema em que atores não acadêmicos têm, vamos dizer assim, infringido, né, demandas sobre essa questão. Por outro lado, nós estamos no mundo acadêmico e a gente tem que avançar em termos teóricos e conceituais e críticos, né? Então, é preciso apontar que estudos de mensuração de impacto são antigos em várias fontes de conhecimento, mas, por exemplo, o autor disse, fizemos uma escolha pela área de negócio. Perfeito. Mas o campo da mensuração de impacto é muito maior, né? E essas literaturas, mesmo que venham de campos que não de negócio ou não da administração, particularmente, eu cito, por exemplo, a administração pública, podem contribuir muito para uma discussão mais crítica sobre os modelos que estão sendo e surgindo no campo da administração de empresas. Então, são essas duas observações. Em relação ao artigo anterior, eu acho que foi muito feliz a busca da junção, né, da articulação, de bricolagem, da inovação frugal e a inovação social. Né? A frugalidade e inovação social foi discutido ontem, né, num outro painel, em que os autores estavam discutindo a inovação social no contexto do empreendedorismo social, e eu chamei a atenção sobre a importância da frugalidade nesse contexto, né? Então, eu acho que esse é um grande mérito do trabalho, eu acho que o que foi feito foi muito bem realizado, inclusive, né, tive a oportunidade de ler o artigo, mas, assim, queria também dizer, se eu tivesse a oportunidade de falar com os autores, né, talvez vejam a gravação dessa sessão, de que pudessem considerar, né, numa publicação internacional, uma análise não em 3 partes, mas em 2 partes, como, por exemplo, a inovação social e a frugalidade, e centrar-se nessa questão, porque não é simples, né? E não inserir a bricolagem, porque nós brasileiros também temos um cacuete, uma tendência de querer dar conta de muita coisa, agarrar muitos conceitos, muitas ideias simultâneas, e muitas vezes isso acaba tendo a virtude dessa tentativa, mas isso fragiliza do ponto de vista da análise teórica e de uma coisa que um orientando meu usa, essa terminologia do deep diving, né? De fazer esse mergulho mais profundo para poder extrair daí conceitos e teorias, né? Então, se eu tivesse essa oportunidade, essa era a dica que eu daria, dado que a pesquisa realizada já foi muito bem feita, a ideia eu acho absolutamente pertinente, mas se fosse buscar uma publicação internacional, eu acho que essa maneira, esse recorte, aumentaria em muito a probabilidade de uma publicação no Top Journal, né? Então, essa seria a minha observação ao segundo artigo de hoje, tá? Laís, então essas são minhas considerações, né? E da leitura e também daquilo que os autores acabaram expondo em seus vídeos. Alguém mais gostaria de ter a participação? Ingrid, professor Edmundo, Fernando. Com relação ao que o professor Ed está comentando, na sessão anterior que eu estava debatendo, eu percebi que houve bastante discussão com relação a essa troca de conceitos. Hoje, eu faço mestrado em administração na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, os artigos do professor Edson são um dos que eu utilizo bastante no tema que eu estou pesquisando, que é sobre os negócios sociais. Quando eu olho na busca de dados, nas bases de dados internacionais, para tentar trazer esse mapeamento da literatura,
o primeiro impasse que eu tive foi encontrar a correta definição do que seria esse negócio social. O que é, de fato, negócio social? Como é que eu posso considerar que uma determinada organização ela é um empreendimento que tem uma característica de negócio social? O que, de fato, diferencia o empreendedorismo social desse negócio social? Até que ponto isso é social? Ou em que medida eu posso verificar o impacto social que isso traz para a sociedade? Então, são N questões que estão em volta de uma literatura que está em avanço, que muitas vezes confunde aqueles que estão ingressando nesse processo de pesquisa, né? Então, eu percebo bastante que no estado que eu resido, que é o Piauí, não existe um mapeamento de negócios sociais. E minha proposta como orientador no mestrado é justamente trazer isso à luz, de tentar fazer esse mapeamento, haja vista que é o local onde eu conheço, onde eu moro, e verificar se esses negócios que estão demandando dentro do Estado, eles realmente se configuram como negócios sociais ou não. E até que ponto isso pode refletir e impactar a sociedade. Porque qual é a ideia do negócio social? Não é você contribuir com a sociedade, não é você ter uma ideia que venha surgir a partir de um determinado problema social existente, uma política que não é aderida pelo governo, pelo Estado e outras percepções a mais. E ele, de forma geral, é o quê? É um fenômeno. E por trás desse fenômeno existem teorias que abordam isso. No meu caso, por exemplo, eu estou tentando verificar, alinhar a teoria dos vazios institucionais com negócios sociais. Se o professor Edson quiser até dar algumas ideias, serão muito bem-vindas. Porque o que os vazios institucionais prevalecem como conceito? De que eu tento verificar uma fragilidade, uma deficiência, uma insuficiência dentro de uma determinada comunidade, uma sociedade, e à luz disso eu tento propor ideias que venham aprimorar e trazer benefícios para essas comunidades, principalmente nos países emergentes, como o Brasil e outros mais. É muito comum a presença desses vazios institucionais que acontecem mediante esses esforços que são fragilizados pelo governo. Aí os negócios sociais surgem como um mecanismo para impulsionar isso, para trazer uma solução para esse problema. Então, de certa forma, eu acredito que é uma temática que, de acordo com os trabalhos que nós abordamos aqui, traz isso. E sobre dimensões, né? Inovação social, a questão da própria responsabilidade social corporativa e outros temas a mais. Então, para mim, como estou ingressando ainda nessa etapa de entender o que seriam esses negócios sociais, é de grande contribuição poder ver trabalhos aqui nessa sessão que debatam isso. A Ingrid traz uma visão, os outros autores também trazem uma percepção diferente, à luz de outras temáticas, como bricolagem, frugalidade, e isso de certa forma, muito inovador, muito colaborativo, que tem contribuição, de certa forma, para a literatura. Então, esses são os meus comentários, tá bom? Se o professor Edson quiser fazer algum outro comentário com relação ao meu comentário, fica à vontade, e os demais também. Bom, Laís, você traz questões importantes. Eu te convido também, se você puder mandar um e-mail para mim, eu vou te mandar uma síntese da tese de doutorado que eu orientei, justamente discutindo o que é e o que não é um negócio social. E, no fundo, né, o que nós fizemos, eu gostei dessa... Eu queria ler, se você depois pudesse compartilhar comigo, essa questão dos vazios organizacionais, para mim é uma temática nova, né? Porque nós centramos a nossa análise dentro do campo do hibridismo organizacional, né? Uma coisa também compartilhando aqui com todos os presentes, né? Quando nós começamos a pesquisar isso há 9 anos atrás, conversando com os poucos pesquisadores que já estavam já interessados e também trabalhando, nós percebemos duas grandes abordagens ou duas grandes entradas teóricas no campo dos negócios sociais. Uma seria da abordagem econômica, Economia como Liberdade, do Amartya Sen, porque discutia exatamente a questão dos potenciais e não apenas das limitações nos territórios, né? Então, alguns trabalhos surgindo com esse tipo de lente teórica, e a outra, né, bastante frequente, é do hibridismo organizacional, justamente mostrando que a conciliação entre a questão econômica, social e ambiental traziam tensões
né, para essa atividade. Quer dizer, e se não há, né, essa tensão, provavelmente não seria um negócio social. Porque uma das dúvidas que surgem para quem está começando na temática é, por exemplo, Casas Bahia seria um caso de negócio social? Por quê? Porque as pessoas de baixa renda querem ter acesso a produtos, né? Então, móveis, eletrodomésticos. Só que Casas Bahia, Marabras e tal. Só que, veja, é uma empresa, né, com fins lucrativos, ela atende talvez uma demanda social da base da pirâmide, porque os americanos vêm dessa maneira, mas para nós, né, dentro do contexto do que é e o que não é, a gente diz, isso não é, e por que não é? É um negócio de nicho, né? É um negócio focado no público de baixa renda, como você tem negócios focados no público de alta renda, né? Então, eu acho que esse trabalho que eu pude orientar, inclusive ganhei um prêmio, né, com a melhor tese no ano 2018, justamente tentando deixar mais claro o que é e o que não é um negócio social. Acho que seria importante, viu, Laís, dar uma olhadinha, justamente para você ter mais tranquilidade, e a gente enfrentou essa questão de uma forma um pouco mais aguerrida, né? Numa tese de doutorado, eu acho que a gente foi bem sucedido. Mas eu só quero dizer que depois dessa tese, e tem um artigo, inclusive, que eu publiquei falando sobre negócios sociais, a questão da rede Asta, em que eu falo dessa questão, vamos dizer, da conjugação econômico, social e ambiental, mas tem algo que ainda não publiquei, mas que já está, vamos dizer assim, desenvolvido, que negócios sociais mais avançados, melhor estabelecidos, com modelos melhor, vamos dizer, assentados, eles não necessariamente têm tensões, como preconiza e como está muito presente, né, autores que discutem, estão nesse campo. Então, muitas vezes a gente acha que, não, ó, tem que haver tensão, tem que haver isso, e, na verdade, né, em mais de uma pesquisa, acho que 2 ou 3 pesquisas que nós já conduzimos, surpreendentemente, a gente constatou que não há essa tensão. Isso é um gap teórico, muito importante. Eu acho que essa é a contribuição que eu falo, né, que brasileiros e latinos podem trazer para o campo teórico mais internacional, porque o que está vigente é exatamente essa perspectiva de tensões, né? Sendo que, na verdade, não necessariamente, tá? Porque os modelos já estão estabelecidos, já há uma aceitação do híbrido, portanto, não há conflito, mas há protocolos, assim, não só de aceitação, mas de sinergia, né? Então, muitas vezes a gente acha que vai haver o conflito, vai haver a tensão, e quando, na verdade, a depender do negócio que você investiga, não tem, né? Então, eu acho que era isso, viu, Laís? Se você puder mandar um e-mail, eu mando lá a síntese, né? Porque a tese é longa, mas aí tem lá uma contribuição bem clara de um framework, né? A gente conseguiu montar lá um modelo, justamente mostrando, né? E fazendo vamos dizer assim, limpando o terreno para dizer o que é uma coisa e o que é a outra. E sobre essa questão também do empreendedorismo social, que eu acabei usando mais de uma vez aqui nesse painel, realmente é preciso deixar com muita clareza, né? Dado que a gente está buscando os melhores top journals para poder fazer os artigos e fazer os trabalhos, do quanto às vezes a gente adota, né, a perspectiva estrangeira e não reflete criticamente sobre a perspectiva nacional, né? Esse é um perigo. Eu acho que os pesquisadores mais experientes, aqui nós temos 2, né, professores, pesquisadores mais experientes, o quanto a gente também tem que ter um compromisso mantendo o diálogo internacional e, ao mesmo tempo, também trazendo elementos que na literatura internacional é muito pobre, né, onde eu acho que a gente tem que mostrar que o empreendedorismo social é um conceito diferente de um negócio social, de uma empresa social. Então, nós estamos considerando uma parte muito grande de organizações sem fins lucrativos, da sociedade civil ou do terceiro setor, que justamente, muitas vezes, está sendo meio que colocado de lado, meio que esquecido, quando, na verdade, o empreendedorismo social não é exclusividade, ou não pode ser, não deveria ser, pelo menos, confundido com negócio social ou empresas sociais, né? Então, o empreendedorismo social é um fenômeno mais amplo. Eu, inclusive, ontem, desculpa me alongar, né, mas eu acho que é interessante colocar, dado os temas dos artigos, que falavam sobre frugalidade, né? E aí eu dei o exemplo da Philips, né, que está desenvolvendo equipamentos que não dependem da energia elétrica. E é uma coisa paradoxal, porque a Philips é uma empresa né, cujo core business é a produção de equipamentos que dependem da questão elétrica, né? Mas porque se reconheceu que uma parte considerável da população global não tem energia elétrica, né? Então, tem pessoas nesse momento da Philips buscando desenvolver equipamentos
para ambientes em que a energia elétrica não exista, né? Ou que é extremamente escassa. Então, a gente também tem situações, né? Outra coisa também da frugalidade, e também dentro de um campo, né, de sinergias e de sobreposições também, de intersecções, na verdade. Eu citei o caso do Banco Kiva, que foi criado por 3 universitários, porque ao verem o fenômeno, né, do banco Grameen Bank em Bangladesh, eles pegam o mesmo conceito de microcrédito e transformam isso dentro de uma plataforma. E essa plataforma, na verdade, hoje atende a mais de 170 países e empresta diariamente mais de $1 milhão. Então, ontem, por exemplo, surgiu no debate, eu quero compartilhar também, até para ter um ganho cruzado, vamos dizer, entre painéis, é de que uma das professoras colocou, mas a inovação social, ela exige, ela transforma relações entre as pessoas, isso tem que ser uma coisa de impacto, o impacto não é feito. Foi muito rico esse debate, né? Mas o que eu estava tentando, e aí já trazendo a conclusão, né, para poder aproveitar melhor o tempo, de que, sim, existe uma ideia de transformação das relações humanas, dado a inovação social, e dentro do campo de empresa social. Por outro lado, é um trabalho que a professora Graziella Comini desenvolve muito bem, né, e seus orientandos, né, mostrando, por exemplo, quadrantes em que se discute profundidade e amplitude. Então, por exemplo, você pode ter casos como o Banco Kiva, que é algo emblemático, você tem uma amplitude gigantesca global de microcrédito, mas não perde a ideia de profundidade, porque, no fundo, cada projeto ou microprojeto que está sendo atendido nos 170 países, cada um tem a sua profundidade, né? Então, muitas vezes a gente, e é isso que eu coloquei como problematização, a gente implica que para poder ter relações de transformação social de pessoas, então você tem que ter profundidade, não pode ter escala. Eu falei, não, isso não é necessariamente verdadeiro. De fato, a gente tem, quanto menor a escala, a tendência de maior profundidade, e quanto maior a escala, talvez menor profundidade. Essa é a tendência, mas isso não é a verdade. E eu queria também, Laís, contribuir para a sua fala, né? Eu até fiz um apontamento na sessão Sapiens, porque tem um argumento muito forte da ausência do Estado, a insuficiência do Estado na prestação de serviços públicos, sociais, etc. Apesar de reconhecer que isso é fato, isso realmente existe, mas nós temos que inserir outros argumentos e a gente tem que sair um pouco dessa armadilha, né? Eu venho de uma formação da área pública, né, fiz graduação, mestrado, doutorado em administração pública, não é possível que eu também não entenda algo sobre isso, né? Mas o que eu posso dizer é que essa é uma linha de argumentação com certa limitação. Por quê? Porque quem usa isso, em geral, não conhece políticas públicas com profundidade para falar isso com tanta pertinência. Mas, mais do que isso, a gente também tem que reconhecer que o impulsionamento dentro do campo de empreendedorismo social, dos negócios sociais e empresas sociais, também tem, por exemplo, o desejo das pessoas em inovar. O desejo das pessoas em criar soluções, independente da presença ou não do Estado, independente do Estado ser fornecedor, portador dessas questões ou não, né? Então, voltando ao caso do Banco Kiva, né? Não foi a ausência do Estado que fez com que eles criassem essa plataforma, foi o desejo de levar uma inovação no microcrédito para muitas pessoas usando tecnologia, né? Então, não necessariamente a ausência de Estado. A outra questão também que surge, que eu acho que é importante, coloquei no painel também, né, contando o caso de um empreendedor social europeu, né, que foi refugiado, e ele usa a inteligência artificial para poder empregar refugiados na Europa, né? Então, ele pega um problema social, não tem a ver só com a ausência do Estado, mas ele pega uma temática que está lá meio escondido, ninguém está dando bola, ninguém está prestando atenção, mas como ele vem, né, dessa condição, ele percebe a importância de você colocar refugiados trabalhando, né? E ele usa alta tecnologia para essa finalidade, porque também tem uma ideia generalizada de que tudo que surge no social é carente, não é de tecnologia, não é escalável. Não é verdadeiro, né? Há contra-exemplos que é preciso a gente apresentar para, no mínimo, problematizar essa forma de ver a realidade. Então, eu queria acrescentar, Laís, a essa argumentação da ausência do Estado, mas do surgimento, né, de empreendedores sociais que, independente da presença ou não do Estado, ou
a suficiência da prestação de serviços públicos, mas que tem o desejo de transformação. Então, esse aspecto também precisa ser e aparecer nos artigos, porque senão a gente também fica nessa história que o Estado não faz, então alguém tem que fazer. Não, tem gente que, independente da questão do Estado, está fazendo, e mesmo em áreas, né, que o Estado esteja fazendo, talvez queira fazer melhor. E isso dentro do campo de empreendedorismo, o professor Fernando Gimenez certamente sabe disso, né? Boa parte do impulsionamento, né, da atitude empreendedora, ela não necessariamente é em função da ausência e tal, mas pode ser em função da visão de oportunidade, da visão daquilo que existe enquanto contexto, tá? Então, só para acrescentar aí elementos do que foi apresentado. Bem, professor, realmente o senhor trouxe assim, novos horizontes para a minha percepção. Aí eu lhe pergunto, existem artigos que tratam dessa discussão com relação a tentar quebrar esse paradigma de que só por causa das fragilidades do Estado é que surgem os negócios sociais? Existe literatura que referencia isso, porque no caso de eu tentar escrever e respaldar esse dado, essa informação, porque eu acho que isso é muito importante, né, a gente trazer essa discussão, não só querer culpar sempre essa questão das fragilidades do Estado, mas também o desejo de transformação que surge a partir dos empreendedores ou dos negócios sociais. Tem trabalhos que fundamentam isso, essa discussão, não? Então, Laís, tem, mas está um pouco disperso. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a nossa área da administração é muito dividida assim: quem entende de governo só entende de governo, quem entende de empresa só entende de empresa, quem entende de sociedade só entende de sociedade. Né? Eu, por exemplo, me sinto no papel de responsabilidade, porque eu tenho, por várias razões, conhecimento nas três perspectivas. E o que eu posso adiantar, né, é de que realmente, por exemplo, né, na literatura de empreendedorismo não sendo social, tem todo um arcabouço de explicação como que age o empreendedor. E essa atitude empreendedora em nada tem a ver com o Estado. Tá? Então, eu acho que isso é importante, isso já é, por exemplo, do ponto de vista de mercado, por exemplo, várias argumentações de que os empreendedores tomam atitudes buscando inovação. Aí Schumpeter, por exemplo, quando se fala, né, da disrupção. Né? Então, há muitos empreendedores sociais que estão buscando disrupção, eles não estão preocupados com o Estado, eles estão querendo romper. Né? Então, é uma perspectiva frequente. A Choca trabalha nesse sentido, né? A literatura de empreendedorismo clássico já trabalha com isso, então isso já dá uma sustentação que afasta desse argumento do Estado. Né? No que se refere à questão da sociedade civil, né, você também vai encontrar muitos estudos mostrando a inovação que ocorre aí. Né? E essas inovações, na verdade, se você for olhar a fundo, uma parcela significativa delas não tem nada a ver com a ausência do Estado. Né? Eu vou dar exemplos, né? Porque a área social ou ambiental, meioambiental, ela é tão dinâmica e complexa que muitas vezes a gente não presta atenção em certos elementos. Deixa eu dar por exemplo, que eu estou pesquisando, né, que são os negócios inclusivos. Né, porque a gente está percebendo que esse é um conceito mais claro, né, e preciso, e está lidando com públicos que estão excluídos socialmente. Né? Então, a gente pega, por exemplo, o público LGBTQIA+, né, e, assim, não há política pública sobre esse público, né? Pelo menos não há grande clareza sobre isso. As empresas, muitas vezes, querem evitar esse tipo de situação, mas há muitos empreendedores sociais que estão criando negócios inclusivos para esse público. Então, muitas vezes, o fenômeno empírico ela vem antes que o conceito, mas o que eu queria chamar a atenção é de que o surgimento de negócios inclusivos para esse público, por exemplo, em nada tem a ver com a ausência do Estado. Tem a ver, sobretudo, com a percepção de que é um público que merece um tipo de solução que não tem. Né? Não tem, seja do Estado, seja do mercado, porque isso também eu queria chamar a atenção. Quer dizer, muitas vezes o próprio mercado não apresenta solução alguma. Né? Por exemplo, como é que tem um público de, por exemplo, um caso que nós estudamos de mulheres trans que não conseguiam inserção no mercado de trabalho? Isso não é ausência do Estado, isso é ausência de mercado, é ausência de empresas que possam fazer esse tipo de abordagem. Então, tudo isso começou a surgir. Um outro contexto, viu, Laís, que você pode usar e abusar nessa questão da complementariedade do argumento do Estado, né? A gente pega, né, negócios que têm a questão racial,
e a gente percebe que negócios promovidos e liderados por negros e negras, muitas vezes não tem nada a ver com a ausência do Estado, mas tem a ver, sobretudo, com o reconhecimento de públicos e segmentos que estão sendo desprovidos de soluções de mercado para as suas necessidades. Né? Isso não tem nada a ver com o Estado, necessariamente. Agora, obviamente, tanto a questão das mulheres trans ou do público LGBTQIA+, a questão de gênero e da questão racial, por exemplo, elas têm que ter um diálogo, uma agenda mais ampla de política pública e direitos humanos. Você entendeu? Então, olha como é importante ter uma visão mais integrada, setorial, e a gente vai ter o paradoxo. Se, de um lado, a política pública ou as legislações podem ajudar, favorecer, elas podem dificultar. Né? O fato é que dizer que há ausência do Estado como argumento, eu acho que a gente tem que dar mais passos adiante. Tá? De que, sim, em certas medidas, sim, mas várias outras. Né? Eu chamo atenção por essa perspectiva de que a sociedade quer trazer inovações disruptivas, chamo atenção de que o mercado tem lacunas que não estão atendendo. Né? Eu cito o exemplo tem um caso interessantíssimo, né, da primeira franquia de favelas no Brasil, no mundo, né, que é a Beleza Natural, que abriram um negócio focado em mulheres negras, né, em periferia e tal. E é o primeiro negócio focado em favela, né, primeira franquia focada em favela no mundo. Hoje é um negócio que vale mais de R$1 bilhão de reais. E quem abriu esse negócio? Foi um motorista de táxi, um motorista de caminhão, uma empregada doméstica e uma cabeleireira. Então, foram 4 pessoas de uma função, né, vamos dizer, mais operacional, que criam um negócio inovador. Né? Isso não tem a ver com a ausência do Estado, tem a ver com a percepção de que, peraí, eu tenho demandas que ninguém me atende, não é o Estado que vai me atender. Né? Cuidado com essa linha, só para problematizar. Tá? Tá ótimo, professor, você deu uma aula hoje. Realmente, eu não tinha parado para pensar sobre isso, porque os trabalhos que a gente vê, eles sempre pontuam essa questão fragilidade de Estado, ausência de Estado e outros aspectos. Então, tentar trazer uma discussão além disso, né, favorece bastante o nosso enriquecimento enquanto acadêmico, pesquisador, e eu acredito que tem muito a agregar, tal qual a gente percebe nos artigos que os autores trouxeram para nós hoje aqui. Alguém mais? E, Laís, uma coisa importante também para observar para você, para a Ingrid, todo mundo aqui. Então, por exemplo, por isso que, lamentavelmente, a gente vê ainda artigos usando a expressão incorreta setor 2,5. Por que falam 2,5? Porque é entre o terceiro setor e as empresas, segundo setor. Então, entre 3 e 2, 2,5. Né? Então, assim, parece que uma coisa é dada, é um fato, está resolvido. Eu falo, não, porque há empresas e há negócios, por exemplo, que estão entre o mercado e o Estado. E note que quem usa a expressão 2,5 simplesmente desconhece, quase que ignora o Estado, é como se o Estado não existisse. Né? E quando existe, atrapalha. Então, isso, na verdade, é quase que é um preconceito. Né? Então, depende da situação e tal. O Estado, de fato, dificulta, mas tem situações que o Estado favorece. Então, assim, o desconhecimento do Estado, do governo, políticas públicas, legislação, leva muitos pesquisadores de administração de empresas, sobretudo, a olhar o governo como inimigo, política pública como algo negativo. Não necessariamente, né? Não necessariamente. E, para além disso, tem outros argumentos do próprio mercado e da sociedade civil que dão sustentação muito mais poderosa para explicar certos comportamentos. O trabalho que eu orientei, né, tem esse quadro justamente mostrando a conjugação entre governo, mercado e sociedade, mostrando, vou dizer, essa diversidade de perspectiva para que a gente possa ter mais equilíbrio analítico, entendeu? Que a gente também não assuma, e eu uso essa expressão 2,5, porque para mim é uma falha de formação, e assim, realmente olhar o Estado como ausente ou quando existe problema. Né? Isso é quase que uma verdade. Não, né? Para mim é um argumento relativamente pobre. O que falta, Laís, e aí eu falo para todo mundo, né? Eu acho que eu quero muito escrever um livro, ou mesmo escrever artigos, justamente ajudando os autores a entender que há argumentos muito melhores, mais elaborados e tal. Mas eu digo, com a literatura existente já é suficiente para poder discutir, mas aí tem que fazer conexões que muitas vezes quando a pessoa já assume que o Estado está ausente, então tem que criar solução, então já parte para outras questões.
E aí, quando eu trago, por exemplo, da questão da disrupção, Schumpeter, empreendedorismo, esse é um argumento fortíssimo, né, de que há pessoas que estão querendo inovar, né, trazer inovação social, que não necessariamente está ausente de Estado, então tem que fazer alguma coisa. Não, olha alguma situação e fala, eu quero inovar. Eu sei que tem coisas aqui sendo desenvolvidas, mas eu quero fazer ainda melhor e fazer uma disrupção naquilo que eu estou promovendo. Oi, Ingrid, não quer fazer pergunta, não? Olha, prof, eu abri uma coisa na minha cabeça agora, porque, na verdade, eu sou da área de ecossistema empreendedor. Eu não estava na parte de... Eu até já fiz artigos sobre inovação social e tudo mais, mas nunca foi uma coisa tão profunda assim. Então, essa parte quando você levantou de startup sustentável, por exemplo, eu me peguei pensando em quando eu estava fazendo. Essa parte de sustentabilidade é um campo complexo de entrar, né? Então, e aí eu achei, enquanto você falava, que talvez indo para uma área de startup social talvez fosse uma possibilidade, mas pelo visto também eu preciso aumentar ainda essa discussão, realmente. E na tese talvez eu vá por um caminho desse, assim, de ecossistema empreendedor que seja voltado para essa parte mesmo, assim. Tem ecossistema empreendedor é um termo muito grande, né? Abrange muita coisa. Então, se eu conseguir restringir isso um pouco, já me ajuda bastante. Então, talvez eu vá por um caminho desse, mas aí eu preciso lembrar de fazer todas essas discussões, assim, de achar um termo que eu encontre como adequado para o que eu vou pretender fazer, né? Exato, Ingrid. Então, pelo que eu estou entendendo, uma dica bem objetiva, as startups sustentáveis, elas são seu objeto de pesquisa. Então, na verdade, não perca muito tempo nisso não, tá? Uhum. Simplesmente qualifique, diga qual é o conceito que você está usando e ponto final. Porque Tá. isso é uma discussão teórica que mereceria uma outra tese, né? Tese, pós-doutorado, enfim, né? Uhum. Então, assim, não perca tempo aí, porque é um campo bem difícil, tá? É um campo que não é fácil. Se você está num campo de ecossistemas empreendedores, então, na verdade, capricha aí. Aí é onde você pode caprichar bastante. E aí eu chamo a atenção para aquilo que a gente estava conversando até agora há pouco, que foi indagado pela Laís, de que, mesmo na literatura de ecossistema empreendedor, eu sinto, às vezes, falta de uma discussão melhor sobre o Estado e a sociedade civil, né? O Estado, ele surge, né, como um elemento, mas, assim, as pessoas não olham isso com muito mais ênfase, né? Nós temos em São Paulo, né, só para você ter uma ideia, todos os dias o sistema de metrô e trem transporta um Uruguai por dia. Uruguai inteiro, população do Uruguai inteiro todo dia. É insano esse sistema, né? Ele é feito para dar errado. E, na verdade, se você descentraliza, né, as possibilidades de emprego e renda onde essas pessoas estão morando, você não precisa fazer esse tipo de deslocamento. Isso é planejamento. Então, assim, só que esse tipo de situação, né, de uma visão global, política pública, Estado, mobilidade, para além, por exemplo, quando você está, às vezes, olhando o ecossistema de forma mais, como é que eu vou dizer, mais estático ou sem esse elemento estatal, né, governamental, né? Uhum. E, evidentemente, que muitos empreendedores, né, dessas startups sustentáveis podem estar nas periferias, ou pode ter a sua origem na periferia, mas esse debate de política pública, mobilidade e tal, dentro do contexto do ecossistema empreendedor, talvez não se faça com o peso devido. Então, a gente pode, sim, acrescentar elementos, né? Mas você pode ver que quem escreve sobre ecossistema empreendedor, veja a origem dos autores. Em geral, não são autores que vêm da área pública e, portanto, não trazem elementos do setor público para dentro desse contexto do ecossistema empreendedor com mais clareza, né? Com certeza, prof. E, olha, pior que quando a gente vai olhar os elementos de ecossistema empreendedor, sempre vai aparecer uma parte de infraestrutura do território, sempre vai aparecer essa parte de transporte das pessoas, aparece em todos os elementos, quando você vai analisar a parte do governo também, a parte da legislação local também. Então, tem muita coisa que aparece, mas que realmente não é tratada. Até hoje eu não vi ser tratado com devido peso, assim, é normalmente a parte que é mais negligenciada dentro da literatura. A gente, quando vai avaliar o ecossistema empreendedor, vai atrás do empreendedor especificamente, para entender as histórias dele, vai atrás de algumas políticas até que são desenvolvidas localmente, por exemplo, quem trata ecossistema a nível regional, né, por exemplo, como é o meu caso, eu, na minha dissertação, eu fiz uma análise do ecossistema empreendedor sergipano,
de um modo de entender como é que funcionavam esses elementos e quem fazia parte de cada um desses elementos. E a gente não tem como fugir muito da aceleradora, incubadora, startup em si e tudo mais. Acabou que, realmente, o papel do Estado apareceu muito pouco na dissertação e dava para ter focado um pouco mais nisso, porque isso realmente tem uma influência muito grande, né, em como vai se desenvolver. Por exemplo, se a gente está falando de São Paulo, que tem um sistema de metrô integrado desse jeito, em Aracaju, que é a capital do Sergipe, não tem metrô. Então, como que isso também influencia em todo esse movimento, né? Quando eu fui fazer o projeto do doutorado, né, o projeto de pesquisa, né, para a proposição da tese, eu até tinha pensado em relacionar a cidade inteligente e ecossistema empreendedor, porque eu acho que uma coisa até tem uma influência na outra aí. Se a gente for pensar que o que é que atrai uma pessoa a ir a determinado lugar, né? Então, por exemplo, o que é que faz uma startup a ficar em Sergipe e não ir para um outro lugar? Quando eu perguntei isso aos empreendedores locais lá, é basicamente por apego à terra, não tem outro motivo, assim, porque tem muito mais empecilho do que incentivo a ficarem lá. Então, muitas vezes eles estando em outro país ou eles estando em outro estado, como por exemplo São Paulo, muito provavelmente eles teriam até acesso a muito mais recursos. Então, o que é que faz com que essas pessoas escolham esses lugares? Uma outra coisa que eu acho interessante, estou falando vários temas juntos, né? Mas uma outra coisa que eu acho que foi a contribuição desse artigo da metassíntese, que apesar de avaliar só 5, né? Mas uma contribuição que eu acho que não tinha em ecossistema empreendedor, pelo menos eu ainda não tinha visto, é essa parte de lazer também, sendo um incentivo às startups e aos turistas, e incentivando essa economia, né? Então, isso ainda não tinha aparecido na parte de ecossistema empreendedor, e muito provavelmente tem a ver com isso também, né? O que é que faz essas pessoas irem para esse lugar, o que é que faz essas pessoas escolherem morar, por exemplo, em Aracaju e não em São Paulo? É qualidade de vida? É tranquilidade? Ou é porque tem apego local ou alguma coisa específica que tem na região? Então, essa parte realmente em ecossistema normalmente é deixada de lado, sabe? É. Deixa eu, talvez, então, só para contribuir, né? Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas, assim, eu acho que o que você ouviu são inputs importantes aí no desenvolvimento da sua tese, né? A gente falou de sociedade civil e governo, né? E se você olhar com mais atenção e anotando isso aqui, provavelmente você vai falar assim, tem um gap aqui que eu encontrei. Isso que você acabou de mencionar é sensacional, porque, no fundo, quando você olha esses aspectos humanos de decisão do empreendedor em ficar em sua terra, por várias razões, não foge àquela compreensão tradicional econômica, né? Não faz sentido econômico você ficar em Aracaju, é muito melhor que você fique em São Paulo, mais recursos, mais dinheiro, seu negócio vai evoluir. Mas ele falou assim, mas a minha decisão em me manter aqui leva em consideração outros elementos. E a literatura mais hardcore, né, mainstream, não está nem aí para isso. Mas se a gente olhar com mais detalhe e lupa, né, a gente vai perceber que há questões aqui que a literatura não está dando conta, né, que não dá conta, e como eu falei, quer dizer, a política pública, né, de transporte, saúde, segurança, educação, ela acaba por influenciar, né, direta ou indiretamente, o ecossistema empreendedor, mas que, na verdade, não tem tanta profundidade. A pessoa, não, sei que existe, está lá, estou considerando. Aí você fala, mas espera aí, o que mais? Aí a pessoa, não vou discutir, não quero olhar. Só para te dar uma ideia, né? A gente está com uma iniciativa aqui que a gente começou piloto, de fazer um mapeamento territorial Olha como é importante essa visão plural. Eu acho que é isso que eu queria demarcar, é legal para a Laís, Ingrid e para o Edmundo também, é uma honra que esteja aqui nos ouvindo, mas assim, a ideia dessa pluralidade de fenômenos organizacionais. Então, a gente estava olhando, por exemplo, no município de São Paulo, organizações públicas, locais, ou equipamentos públicos, escolas, bibliotecas, por exemplo, equipamentos de saúde, lazer, cultura, em conjunto com negócios, né? E a gente estava olhando os territórios dentro desse contexto. E o que a gente estava verificando, na verdade, é uma iniciativa piloto que nós chamamos de um mapeamento do potencial empreendedor no município de São Paulo, né?
E é interessante que nós fizemos uma análise entre dois territórios, né? Um rico, muito bem estabelecido, que é Pinheiros, e um muito pobre, que era no extremo da Zona Sul de São Paulo, né? E nós fizemos a comparação e, de fato, a nossa ideia inicial de fazer esse mapeamento mais rico, com mais organizações, demonstrava lacunas que muitas vezes as publicações mais tradicionais de empreendedorismo sequer falavam, né? Por exemplo, a presença, por exemplo, de mais escolas e equipamentos públicos é favorável ao desenvolvimento de um ecossistema empreendedor mais positivo e tal, né? E que, portanto, há vamos dizer assim, uma sinergia de organizações públicas, privadas e da sociedade, e que essa visão mais plural poderia dar elementos que pudessem ajudar a política pública, a promoção de negócios efetivamente demandados naquele território, né? E, ao mesmo tempo, que ações de cidadania deveriam ser desenvolvidas naquele território, justamente tendo a ideia do que tem e do que falta, né? Enfim, mas isso, qual que é a base? Qual que é a base desse mapeamento de potencial empreendedor? É o Amartya Sen, tá? Por quê? Porque ele fala da questão que o território, ele não tem só pobreza, ele não tem só exclusão social, ele também tem potenciais que muitas vezes são vocacionais, e isso também precisa ser olhado. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu olho que há problemas, eu também tenho que olhar que há oportunidades em certo território. Isso é um projeto muito embrionário, tá? Mas eu acho que ele já mostrou promissor, né? Existe uma situação promissora aí para essa questão. E só para fechar, que você vê que o campo de, às vezes, o empreendedorismo, mas eu fiz uma escolha para olhar situações, não que não me interessem grandes organizações, né? Mas, assim, o fenômeno de micro, pequenas, até médias organizações que têm feito e promovido grandes inovações, né? Mas que a nossa literatura ela não dá ênfase, ela não olha isso com muita atenção, ela olha mais os grandes players e tal. Não tem nada contra, né? Mas é uma questão da prioridade que você dá em termos analíticos, né? Mas eu queria incentivar tanto a Ingrid quanto a Laís que continuem. Laís, escreve para mim, por favor, para eu poder compartilhar essa pesquisa, até para você ficar calma, sabe? Teu coração vai ficar mais calmo. E no fundo vai assim, puta, o cara matou a minha charada, eu não preciso me preocupar com isso. E aí, se você me permite a dica, assim, bastante clara sobre sua pesquisa, como é mestrado, eu acho que você guarda um pouco da tua potência para o doutorado, tá? Faça um mapeamento, faça bem esse mapeamento. Se você fizer isso, você dá um passo gigantesco dentro do campo, tá? Porque faltam pesquisas empíricas, tá? Se você olhar literatura internacional e nacional, essa é a grande lacuna. Dê conta dessa lacuna. Toda a discussão teórica que você trouxe na sua fala, nos seus questionamentos, são muito legais. Trata isso no doutorado, você precisa ter mais tempo, tá? Para poder refletir mais, ler melhor, enfim, decantar o conhecimento para você poder, talvez, ali, dar uma contribuição teórica mais robusta. No mestrado, se você me permite, isso não é demérito, né? Mas é o prazo que é curto. Então, tendo prazo curto, entenda qual é a sua contribuição, faça bem. Feito isso, já está absolutamente excelente. E a Ingrid, viu, Ingrid? Torço que você aí no seu doutorado tenha muito sucesso, muito êxito. Espero que leve algumas pequenas provocações adiante, né? Mas, por favor, né? O nosso papel aqui, para quem já tem mais anos de janela, é trazer mais, assim, pimentinha, mas cabe você a falar assim, do que foi falado me interessa e o que não me interessa nesse momento, né? Porque a pesquisa não termina no doutorado, né? Com a tese, você vai continuar a pesquisar, publicar ao longo de sua vida e do que a gente está falando aqui, muitas vezes existem anos de maturação para a gente poder ter avanços realmente teóricos, tá? Muito bem, professor. Nós agradecemos muito sua contribuição. Hoje realmente eu aprendi bastante, né? Esclareceu muitas coisas, assim, abriu um leque de oportunidades de pesquisas que nós poderemos desenvolver. A Ingrid também, ela discutiu coisas importantes com relação à temática do empreendedorismo. E pode deixar que eu vou lhe escrever e, quem sabe, futuramente ter a oportunidade de ter o senhor para opinar com relação ao nosso trabalho, né, Ingrid? É importante pessoas assim que são detentoras desse conhecimento poder contribuir, trazer coisas novas, críticas, colaborativas para a nossa construção. E desde já nós agradecemos muito a presença do professor Edmundo também e do outro colega que saiu, tá? Foi um prazer conhecê-lo. E nós vamos encerrar nossa sessão, mas antes disso eu gostaria de reforçar a importância da avaliação, tá, Ingrid? Da sessão, eu já compartilhei o link no chat, professor Edson também, professor Edmundo, e nós ficamos abertos a qualquer
contribuição que o professor Edmundo também tiver para colocar, nós ainda temos um tempinho, se o professor quiser se pronunciar, fica à vontade, tá bom? E o professor Edson, o seu e-mail está aqui na agenda, né? Eu vou repassar o e-mail para o senhor e lhe pedir o material, com certeza. Tá certo? Professor Edmundo, gostaria de se pronunciar, falar alguma coisa? Só quero falar parabéns a Ingrid, parabéns também ao Sadal, contribuiu enormemente com as discussões, sempre é um prazer revê-los, e sucesso nas pesquisas, né, futuras, né, da Ingrid e da Laís, né, que é esse o nosso... A gente fica feliz, né, ver novos alunos se destacando e continuando e pesquisando nessa área e nessa temática. Parabéns a todos. Professor Edmundo, quero revê-lo em breve em Limeira, hein? Vou lhe rever. Vou encontrar lá com o amigo Gustavo e vou lhe rever lá em Limeira, brevemente, tá? Saudades. Legal, me avisa sim, tá joia. Muito bem, então, com todas essas discussões e contribuições para a temática do empreendedorismo, negócios sociais, nós vamos encerrar nossa sessão de hoje, agradecendo a presença da Ingrid, professor Edson, professor Edmundo, e também aos apresentadores que não estiveram presentes, mas que trouxeram de alguma forma uma contribuição através das apresentações dos vídeos, tá certo? Obrigada a todos, um bom seminário para vocês, hoje é o nosso último dia, e temos aí um leque de atividades ainda pendentes para encerrar nosso dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professor Edson, pelas contribuições. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, Laís. meninas. Valeu, tudo de bom. Bom evento.